Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um vídeo do Vlog Med Diários. E no vídeo de hoje eu vou falar como foram as minhas 2 primeiras semanas de intercâmbio aqui na Finlândia. Então, se vocês assistem aos vlogs e nos acompanham nas redes sociais, vocês sabem que eu e a Bianca viajamos para os nossos intercâmbios logo depois que as nossas aulas acabaram na faculdade, então no comecinho de dezembro. Nós inclusive gravamos vídeos dos nossos percursos até aqui, mostramos um pouquinho da nossa cidade, mas no vídeo de hoje eu queria falar para vocês como foi a minha experiência no hospital até agora, no meu estágio, e também o que eu vi de diferente na cultura médica e na cultura do país em geral. Primeiro de tudo, eu vou falar de um ponto que é peculiar dos países nórdicos e principalmente da Finlândia, que fez com que eu não pudesse começar a trabalhar no hospital assim que eu cheguei no país. Então é a política aqui dos hospitais do país que todos os médicos que trabalhem neles, todos os estudantes que façam estágio e todos os pacientes internados façam um teste chamado MRSA. A sigla em inglês, esse teste significa Staphylococcus aureus resistente à meticilina. Como vocês devem saber, a ampla disponibilidade dos antibióticos tem seu lado muito benéfico, muito importante para a medicina, que fez com que várias infecções que antes matavam as pessoas agora podem ser tratadas facilmente. Porém, esse uso gigante de antibióticos de forma meio que desenfreada fez com que surgisse um outro problema, que é a seleção de bactérias superresistentes aos antibióticos. Nos países em que os antibióticos têm sido usados há mais tempo e de forma mais intensa, então principalmente os países da América do Norte e da Europa, esse problema de bactérias superresistentes é maior. E a grande questão é que as pessoas podem ser colonizadas por essas bactérias sem ficarem doentes. Então, como vocês sabem, nosso corpo é cheio de bactérias na nossa pele, no nosso nariz, no nosso trato gastrointestinal, e na maioria das vezes isso não implica em nada, nós continuamos saudáveis, elas podem até ser importantes para proteger de outros patógenos, mas às vezes, por exemplo, quando uma pessoa tem um desequilíbrio imunológico, essas bactérias podem de fato causar doenças, e essas doenças são graves e super difíceis de tratar. E é por causa disso que os hospitais aqui da Finlândia e dos países nórdicos tomam esse cuidado de fazer testes em todo mundo que vai trabalhar e ficar de alguma forma no hospital por muito tempo. Eles não querem que profissionais que tenham essas colônias de bactérias resistentes fiquem em contato com o paciente, porque isso meio que poderia espalhar essas bactérias para a população em geral. Então, pelo que me explicaram, isso não é um problema ainda, mas eles também não querem que seja nunca. Então, no primeiro dia que eu fui para o hospital, na verdade, eu não pude ir para o estágio e ter contato com o paciente logo de cara. Eu tive que ir para o laboratório, eles fizeram um swab nasal, que basicamente é passar um cotonete aqui na mucosa do nariz, e depois eles mandam para o laboratório para fazer uma cultura e ver se a bactéria cresce ou não. No meu caso, o teste veio negativo, o que é bom, o que quer dizer que eu não sou colonizado pelo Staphylococcus, que é uma bactéria resistente à meticilina, que é o antibiótico. E eu meio que já esperava por isso, porque eles orientam os intercambistas a fazerem esse teste quando estão no país de origem deles, então eu fiz esse teste no Brasil também e tinha dado negativo. Eles dão essa orientação justamente para não ter nenhum problema quando chegar aqui no país, ter alguma surpresa do teste ser positivo, alguma coisa assim. E depois que eu fiz esse teste, os resultados demoraram uns 2 dias para sair, então na verdade foi um pouco chato porque eu tive que esperar uns 3 dias sem ter o estágio de fato, mas no final tudo bem porque deu tempo de eu conhecer a cidade com mais calma, eu fui em todos os pontos turísticos da cidade e no final das contas deu certo e eu comecei meu estágio no final da semana. E como eu já tinha explicado para vocês, as minhas 2 primeiras semanas foram em otorrinolaringologia e agora essas 2 últimas semanas que faltam vão ser em cardiologia. Então agora falando de como foi meu estágio em si. No meu primeiro dia, eu não sabia direito para onde ir, então uma menina da faculdade de medicina daqui me levou até o departamento de otorrinolaringologia e me apresentou para o pessoal lá. Então eu conheci minha tutora, que era responsável por me acolher lá no departamento, mas na verdade eu não fiquei só com ela, eu fiz uma rotatividade muito grande e segui vários médicos de todos os setores ali do departamento. Então só para listar os setores que eu vi. Teve alguns dias que eu fiquei na policlínica, que eles falam, que são os pacientes que têm horário marcado, vão para consulta e depois voltam para casa. Eu fui várias vezes para os centros cirúrgicos do hospital, eu digo no plural porque tem o centro cirúrgico que é para procedimentos menores e tem um que são salas grandes para procedimentos maiores e mais complexos. Eu também fiquei alguns momentos na enfermaria, então pacientes que estão internados lá e os residentes e os médicos fazem rondas diárias onde eles têm que ver se o paciente melhorou, se piorou, se tem que mudar alguma coisa no tratamento deles. E eu também fui para o pronto-socorro da otorrinolaringologia. Então, como vocês podem ver, foi uma experiência muito variada. E apesar de ter
ter sido uma experiência de apenas uma semana e meia, eu vi muita coisa. E eu acho que isso ajudou principalmente, nem tanto assim a decorar tratamentos certinhos, todos os passos da cirurgia, porque é muito rápido, não dá pra decorar tudo isso em uma semana e meia, né? Mas deu pra ter uma noção muito boa de como é o dia a dia dos médicos otorrinolaringologistas aqui. E eu ainda não tinha tido esse tipo de experiência lá no Brasil. A maior experiência que eu tive com otorrinolaringologia foi na liga, da qual eu faço parte desde o começo da faculdade, basicamente. E os pacientes que vão lá não são tão complexos, porque se eles forem complexos demais, eles acabam sendo encaminhados para grupos especializados nas doenças que eles têm. E aqui no estágio não, eu vi pacientes de todos os tipos, vi procedimentos de vários tipos. Por exemplo, eu vi desde pequenas cirurgias, então septoplastia, tonsilectomia, retirada de cisto subcutâneo, até cirurgias bem maiores, como o implante coclear, retirada de tumores de mandíbula grande. Então foi muito interessante mesmo. Acho que de certa forma essa experiência até confirmou um pouquinho essa minha vontade de ser otorrinolaringologista, de seguir essa área, porque eu vi como que eu gosto dessa variedade de procedimentos, lidar com vários tipos de paciente, de várias idades. Inclusive eu fiz alguns procedimentos que eu nunca tinha feito. Por exemplo, quando eu fui para o pronto-socorro, a médica deixou eu fazer uma nasofibroscopia, que é aquele exame que tem um tubinho que passa pelo nariz e na ponta tem uma câmera para você poder enxergar a cavidade interna, também pode chegar até a garganta. Eu nunca tinha feito isso no Brasil, já tinha visto médicos fazerem, mas eu mesmo nunca tinha manuseado o equipamento e achei muito legal, foi uma experiência a mais que eu tive. Enfim, essas 2 primeiras semanas aqui no estágio foram muito, muito valiosas, principalmente por causa dessa experiência de ver a rotina dos médicos e de ver toda essa variedade de queixas e de procedimentos. Foi muito legal mesmo. Vocês podem estar se perguntando se eu tive alguma dificuldade de interagir com os médicos, com os pacientes, pelo fato da língua principal que não ser o inglês. E de certa forma, realmente não é a situação ideal. Por exemplo, nas consultas clínicas, os médicos falam com os pacientes principalmente em finlandês. Eles ficavam conversando, perguntando, o paciente respondia e de vez em quando eles interrompiam a conversa para me explicar alguma coisa, para contar alguma informação que o paciente tinha dado. Depois eles continuavam e depois eles falavam mais alguma coisinha. Daí no final, que era melhor, que eles explicavam certinho, então o paciente veio por causa disso, eu falei para ele isso, expliquei essa parte do tratamento e a gente vai marcar para ele um retorno só daqui a quanto tempo. E claro que eu aprendi alguns dos termos mais usados em relação à medicina, então, por exemplo, eu aprendi as partes do corpo, eu aprendi como fala alguns sintomas em finlandês, por exemplo, como que fala febre, como que fala dor, como que fala inchaço, umas coisas assim, só para ter uma noção do que os pacientes estão falando. Mas claro que não tem como eu pegar a profundidade inteira da conversa, entender cada detalhe do que o médico está perguntando, do que o paciente está respondendo, então realmente não é a situação ideal, mas mesmo assim os médicos foram muito pacientes comigo e sempre que dava eles explicavam o que estava sendo feito, o que eles tinham conversado com o paciente, e fizeram com que a experiência fosse mais útil para mim. Nas cirurgias não tinha tanto esse problema, né, porque é uma coisa mais visual, você está vendo o que está acontecendo, claro que você não entende tudo e quando isso acontece você pode perguntar para o médico, qual que é aquela estrutura ali, e os médicos mesmo, quando tinha algum passo muito importante na cirurgia, eles falavam, agora eu vou começar a abrir essa parte, dissecar essa artéria. Então eles também foram muito legais, bem receptivos comigo, mas como a cirurgia é uma coisa mais visual, não tive tanto esse problema de não entender o que estava acontecendo. Em relação às diferenças que eu notei aqui nos hospitais da cidade com a minha experiência no Brasil, um ponto que me chamou muita atenção é a ampla disponibilidade de equipamentos de alta tecnologia e uma boa infraestrutura, mesmo sendo hospital público. Então, por exemplo, no exame de otorrinolaringologia, é preciso fazer a otoscopia, que é quando você coloca aquele tubinho com a maquininha no ouvido da pessoa para você ver tanto o conduto auditivo externo quanto a membrana timpânica e os ossículos da cadeia média. Então lá no nosso hospital, no Hospital das Clínicas, nas consultas normais, assim, mais corriqueiras do dia a dia, os médicos usam aquele otoscópio portátil, que é pequenininho, assim, você troca pilha e tudo mais. Aqui, em cada consultório, tem um otoscópio microscópico, então, em vez de pegar aqueles negócios portáteis, é uma máquina gigante que eles colocam lá, dá para aumentar o zoom e tudo mais. Outro exemplo, lá no Hospital das Clínicas, a nasofibroscopia, que eu falei para vocês, é meio que um exame separado, porque não tem muitos equipamentos nasofibroscópicos, então quando a gente precisa fazer, a gente escreve, fazer nasofibroscopia e marcar lá na recepção. Aqui, pelo que eu vi, o nasofibroscópio é uma coisa meio que quase do exame físico de todo paciente. Eles falam, tô com uma coisa no nariz, então eles já separam o nasofibroscópio portátil e fazem nasofibroscopia na hora.
hora, não precisa voltar outro dia só para fazer a nasofibroscopia. Isso por causa da ampla disponibilidade desses equipamentos. Então esse tipo de situação me chamou muita atenção. Isso pode ser por N motivos, não vou começar a filosofar tanto aqui nesse vídeo para não ficar muito longo, mas realmente é uma diferença que existe. Outro aspecto que chamou bastante atenção na medicina daqui é como eles usam de forma proeminente a telemedicina. Então, por exemplo, eles fazem muitos telefonemas para pacientes em vez de marcar retornos. Então, se eles têm um paciente que acha que está numa situação confortável, que está com um tratamento legal, ele não precisa voltar de tanto em tanto tempo, o que eles fazem? Em vez de marcar retornos assim tão periódicos e dar esse trabalho para o paciente deslocar até o hospital, eles ligam para esses pacientes e veem como eles estão com o tratamento deles. Então tem uma hora do dia que, em vez de eles ficarem fazendo consulta presencial, eles falam, agora eu vou ter que fazer um monte de telefonema para os meus pacientes para ver se ele se adaptou a esse medicamento, para ver se ele ainda continua passando mal, um monte de coisa assim. E eu achei muito interessante eles terem essa cultura de falar com o paciente pelo telefone também. Por exemplo, se eles ligam para o paciente e eles sentem que o medicamento precisa aumentar a dosagem, o paciente não precisa ir para o hospital para pegar uma nova receita para depois ir para a farmácia. Eles têm um sistema online integrado de receitas, em que os médicos fazem a receita, mandam para esse sistema, acho que nacional, e o paciente pode ir para qualquer farmácia e o farmacêutico pode entrar nesse sistema e pegar a receita que o médico colocou online. Isso faz com que o paciente não precise ir até o hospital para falar com o médico só para pegar uma receita. Enfim, foram vários detalhezinhos assim que me chamaram a atenção na cultura médica, no sistema médico em geral aqui. Mas eu acho que o fato que mais me chamou a atenção de todos da cultura aqui da Finlândia é que é muito comum mesmo você encontrar pessoas que falam muitas línguas. Por exemplo, falar 3 línguas aqui é quase que o padrão da população geral. E por que isso? Porque na Finlândia tem 2 línguas oficiais, que é o finlandês e o sueco. Então nas escolas, além deles ensinarem o finlandês, eles também ensinam o sueco, e esse ensino dessa língua vai até a educação superior. Então eu estava conversando com o pessoal da faculdade de medicina daqui, e eles têm prova de sueco, sabe? Eles têm uma matéria de sueco que eles têm que fazer e passar, porque espera-se que o médico finlandês também saiba atender em sueco. Hoje em dia todo mundo fala inglês, então 3 línguas é muito comum mesmo de se encontrar. Além disso, várias pessoas que eu conheci falavam mais línguas ainda, às vezes mais 2 ou 3. Uma dessas outras línguas que falam bastante é russo, principalmente porque a Finlândia tem um passado de ser colônia da Rússia, então tem uma parcela da população aqui da Finlândia que tem origem russa, então também não é incomum você encontrar pessoas que falam russo aqui. E daí as outras línguas é variado, mas tem gente que fala francês, tem gente que fala alemão, tem gente que fala italiano. Eu conheci até uma médica que falava muito bem português, porque ela já tinha feito intercâmbio no Brasil por 1 ano, então ela aprendeu português e ela falava muito bem mesmo. E além deles saberem falar essas línguas, o que me impressiona é como eles conseguem trocar de uma língua para outra de uma maneira muito fácil e fluente. Então, por exemplo, em um dos dias que eu fiquei lá na clínica de otorrino, a médica primeiro atendeu um paciente que falava finlandês, tudo bem. E depois veio um casal ucraniano que não sabia falar finlandês, só sabia falar inglês, então ela atendeu eles em inglês. Depois, mais tarde naquele dia, ela atendeu um paciente sueco, sabe? E todo esse momento ela falava com o paciente em finlandês ou sueco, e depois explicava pra mim em inglês. E mudava, assim, muito facilmente. Eu fiquei bem impressionado com isso. Eu que sou apaixonado por línguas e adoro estudar novas línguas, fiquei com um pouco de inveja, assim, com a facilidade deles, mas ao mesmo tempo me deu motivação para estudar melhor todas as línguas. Então esse é um plano que eu tô em mente pro ano que vem, estudar bem novas línguas e aprender a falar e também saber trocar de uma língua para outra tão bem quanto eles trocam. Mas esse foi um ponto que eu achei muito interessante e me chamou bastante atenção. E agora já foi mais da metade desse tempo de intercâmbio que eu vou ficar aqui na Finlândia. E o resto do meu estágio vai ser em cardiologia, como eu disse. E eu pretendo fazer um vídeo no final desse estágio para contar para vocês como foi o restante do meu intercâmbio, para falar de mais alguns pontos que eu não falei aqui para o vídeo não ficar muito longo. Então espero que vocês tenham gostado. Então não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, de seguir a gente nas redes sociais, mandar cartinhas na nossa caixa postal. O vídeo de hoje foi esse e até a próxima, pessoal.